a Lud veio na minha vida justamente em um momento em que eu estava bem insatisfeita pela falta de possibilidades no mercado. Então, assim, sabe aquele sistema que você procura e você fala assim, eu preciso de algo simples. Aí você fala, nossa, que bacana, eu consigo fazer tudo em uma única plataforma, eu consigo fazer as assinaturas, eu consigo gerar o boleto, e as coisas só foram aumentando. Sim, legal, bacana isso. Realmente, assim, é muito, tudo que eu falo, na verdade, eu falo, com alguns o pessoal desde o início, logo quando eu fui procurada, para esse para apresentar o produto, né, como que era a Lud, eu falei: "A Lud, mas o que significa a Lud?", né, a gente sempre fica com essa como o que que é a Lud, depois que eu fui pesquisar o que que era, mas enfim. Bem, deixa eu me apresentar primeiro, né, eu sou Angélica Ribeiro, a minha vida inteira foi dedicada à área condominial. E aí chegou uma época que eu disse, eu vou sair desse ramo e vou mudar de ramo. Apesar de que eu sempre fazia administração de locação, já cheguei, trabalhei para escritório de advocacia, enfim. Então eu sou técnica em eletrotécnica, formada, sou formada em direito, sou maquiadora profissional, enfim, eu sou mil em utilidades, né? Então também sou corretora de seguros, corretora de imóveis, então são as atividades que eu desempenho no dia de hoje, né? Então, quando resolvi sair do mundo corporativo, não que eu tivesse, não saí, eu saí assim, de empregada para ser empregadora, né? Então, mudaram seus papéis. Então, eu já tinha a minha visão, porém, eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou começar, tentei com a parte de condomínios, eu disse, não é isso que eu quero, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, assim, do zero e vou fazer a questão dos imóveis. Já tinha começado, então eu oficialmente comecei sozinha a carreira só 2022. Por quê? Porque simplesmente eu tinha um imóvel, eu indicava para uma pessoa, então eu passei a fazer, né, depois de fazer o curso e tudo mais, passei a fazer de maneira profissional. Foi quando eu comecei a operar, então eu não queria ser concorrente das empresas ao qual eu já havia trabalhado, que era com administração de condomínios, mas eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu saí da empresa em que eu era muito bem remunerada, e agora o que eu vou fazer? E aí surgiu essa questão, não é um mundo, não é um trabalho fácil de se fazer, muito embora as pessoas falem, mas fez a primeira alocação, você já vai receber, e é só isso. Não é só isso. A gente tem uma grande responsabilidade diante de tudo isso, ainda mais quando nós fazemos a administração da locação. É quando nós devemos trazer a transparência para o nosso cliente, isso é muito importante, manter, digamos assim, é o que eu procurava. Na verdade, a Lud veio na minha vida justamente em um momento em que eu estava bem insatisfeita pela falta de possibilidades no mercado. Então, assim, sabe aquele sistema que você procura e você fala assim, gente, é simples, eu preciso receber o dinheiro, eu preciso, receita, despesa e acabou, não preciso enfeitar o pavão, vou colocar um ditado popular. Eu preciso de algo simples. E aí eu falava, por exemplo, eu tinha empresa, mas tem o nome X, Y, Z, ou era muito arcaico ou era muito burocrático. Então eu falei, eu vou começar a fazer manual, não vai fazer sentido para mim. E realmente, aí eu recebi, se não me falha a memória, a ligação do Gabriel. E aí, oferecendo a Lud, disse, não, você vai gostar. E eu não me lembro qual foi o momento que eu tava tão corrida com muitas coisas. Eu disse, quer saber? Vamos fazer um teste, mas com um pouco de receio. Porque eu falei assim, como que será? Mas a empresa vai receber o dinheiro? A gente fica realmente com um pouco de receio, né? Mas aí, quando você conhece, quando as coisas vão acontecendo, aí você fala, nossa, que bacana, eu consigo fazer tudo em uma única plataforma, eu consigo fazer as assinaturas, eu consigo gerar o boleto. E as coisas só foram aumentando. O mais curioso de tudo é que eu tive um probleminha X, e aí eu acionei, falei, Aleph, me ajuda, por favor, me ajuda. E aí ele comentou, né, falou sobre essa questão. Eu não sei se foi ele, agora eu esqueci aqui só um minutinho aqui, eu já te falo quem é. Eu falo bastante, quando eu digo bastante, é o que eu preciso necessário. E eu, assim, graças a Deus, eu tenho uma acessibilidade muito bacana com o pessoal aí. E, claro, a gente só pergunta quando tem o Murilo. Murilo, nossa, super gente boa. Aliás, todos, na verdade, eu não tenho do que falar de ninguém. Todos, o Aleph, eu lembro que uma vez eu tava fazendo, era quase, sei lá, sexta-feira, meia-noite e pouco, e eu precisava finalizar ali, eu acho que era mais ou menos isso. Aí eu mandei mensagem pro Aleph, Murilo, mandei pro Brian, enfim, todo mundo. E aí, o mais curioso é que aí foi respondendo, e aí, não, tudo bem, a gente vai verificar aqui. E final, não, o fulano já resolveu. Eu falei, nossa, que bom que estavam atentos. Puxa, a gente não sabia que tinha alguém mexendo assim, tipo, né, mexeram lá no sistema pra melhorar. Então, isso, assim, foi muito bacana.
essa interação, né? Eu acho que hoje as pessoas novas que estão entrando, elas vão ter outra interação no mercado, porque é o natural, as coisas vão crescendo, não dá para eles atenderem, né? O tempo inteiro. Então, eu digo que eu sou uma privilegiada de ter o contato dos meninos. Então, assim, surgiu a Lude na minha vida. Como é que surgiu a Lude? E as coisas foram acontecendo, eu fui lançando, fui vendo como que funcionava. E aí, as coisas só foram melhorando. Quando eu digo que foram melhorando, aconteceu. Aí o Aleph me sugeriu. Eu falei do Aleph porque ele sugeriu, você já faz o repasse? Eu falei, não. E aí eu tinha um pouco de receio também de fazer o repasse, apesar de já conhecer. Mas eu disse, eu acho que vai dar uma melhorada. Vamos tentar? Ele disse, ó, o Murilo vai te auxiliar nisso. Murilo me falou, mas aí teve um dia que eu tava com muita dúvida e era muito tarde. Eu falei, não vou chamar o Murilo. Eu vou olhar, tem um tal de treinamento aqui. Fui lá no treinamento, olhei e fiz. Aí eu falei, olha aqui, tá tudo aqui, não preciso ficar incomodando ninguém. Então agora eu vou lá, olho só se eu tenho uma coisa assim muito pontual mesmo pra falar, porque tá tudo na plataforma. E aí o mais interessante também que eu gosto da plataforma é que ela dá para separar por módulos. Por exemplo, o módulo, eu quero liberar só assinatura para aquele departamento. Ele vai ter só assinatura. Eu quero liberar somente a emissão de boleto ou as permissões, as autorizações, por exemplo, a checagem. Por exemplo, eu entro no computador, é comigo. Aí ele fala assim, vai chegar uma mensagem para fazer o cadastro de conta bancária também, SMS, WhatsApp. Então, quer dizer, tudo isso prezando pela segurança. É minha segurança, né? A gente fala assim, não é burocracia. E eu não fico nem um pouco chateada em relação a isso. Eu acho que tem tudo muito a ver com o que você enxerga, com aquilo que você olha. Não é burocracia. Aquele primeiro momento é um pouco, digamos assim, mais trabalhoso, mas em contrapartida, ele vai te dar uma segurança de que você, todos os meses, se você tiver já a programação, você já coloque a Lude dispara o ano inteiro para você. Então, hoje, como que é o meu processo? A gente lança o boleto porque tem que conferir, tem algumas coisas que tem que dar desconto todos os meses, mas você já lança, você já faz o encaminhamento, a gente faz a aprovação, mas tem a possibilidade da Lude aprovar. O meu cliente vai receber o WhatsApp e SMS, ele pode fazer o cadastro, ele pode fazer interagir também, ele baixa o relatório. Então, é muito transparente para evitar de chegar um único boleto e dizer assim, escuta, você está recebendo isso? Não. Tá ali as informações e quando ele clica e quer falar com a imobiliária, aí vai chegar uma mensagem para mim. Chega uma mensagem no meu e-mail, chega uma mensagem no WhatsApp e assim para o meu cliente também. Ele recebe automaticamente o dinheiro. O cliente pagou, cai na minha conta e automaticamente já dispara para o meu cliente. E isso faz com que eu tenha transparência na minha contabilidade, na minha prestação de conta com os meus clientes. E isso facilita porque o cliente vai saber o que eu cobrei do meu cliente, que é cliente dele, mas eu estou intermediando, ele vai saber o que eu cobrei. Então, assim, tudo se torna transparente para evitar de dizer assim, mas a Angélica cobrou supostamente a mais. Não, está tudo ali no relatório muito claro. Então, quando a gente até comentei com um cliente meu, então ele é muito tecnológico, eu disse, a gente vai começar, a Lude vai começar, porque assim, as pessoas começam a se inteirar e falam assim, mas eu não recebia o boleto da Lude. Então, assim, as pessoas já começam, não é o boleto do aluguel, é o boleto da Lude. Mas a Lude não me avisou esse mês. Aí eu fico assim, não, mas não foi a Lude que te avisou, foi eu que criei, já liberei em cima da hora. E a gente pede assim, quando gerar o boleto em cima da hora, manda para o cliente. Manda para ele já pelo WhatsApp. Então, quer dizer, tem todos os alertas e os clientes já ficam acostumados. Além da credibilidade, o cliente quer continuar com você. Por exemplo, eu já tive 2 casos. Um que o cliente... a gente está trabalhando tudo certinho para que ele transfira para a gente, porque ele fala que tudo é muito prático, não existe burocracia nessa parte de pagamento. E eu tenho outro cliente que está esperando os contratos dele com a Quinto Andar terminar para trazer, porque ele disse, eu pago e sabe assim, é tudo muito rápido. Quando é alguma coisa pontual que eles entram em contato, a gente já tem retorno, o cliente já passa as informações. Então, assim, é muito legal isso, sabe? Então, essa simplicidade, transparência, proatividade que tem o sistema, ele é muito proativo, fácil de entender, o entendimento é super tranquilo, não tem aquela, faz aqui, gera aqui, vai lá, isso me dá uma dor de cabeça, não. Ele é exatamente aquilo que eu pensei, algo simples, que seja interativo, que você consiga mexer, que você consiga fazer. Então, assim, isso tudo reflete em um trabalho de compromisso, porque por trás, né, no backstage aí, tem bastante gente trabalhando, as pessoas dando de si, seja com o seu trabalho, seja com novas ideias, entende? Então, por exemplo, o que vai melhorar mais a minha vida? Vai ser essa questão da emissão de nota fiscal, que eu já estou falando, para poder gerar. Então, quer dizer, olha que fantástico. Hoje eu já recebo nota fiscal da própria Lude quando eu faço o pagamento, já me chega a nota fiscal. E agora você imagina, o meu cliente já receber a nota fiscal também, o quão satisfeito ele vai ficar? Muito. Porque simplesmente isso é algo que para ele vai ser, digamos assim, olha, acabou aqui, fechou o processo. Ele não precisa esperar o final do mês, é tudo automático, recebeu, logo na sequência o repasse, logo na sequência alguns e-mails ou não, na sequência ele já vai receber a nota fiscal. Então, isso
gera muito mais transparência, isso traz para que a gente consiga trabalhar, digamos assim, ter mais clientes, né? Buscar mais clientes no mercado, porque esse é o intuito, né? A transparência de ambos os lados, né? De ambos, da gente, de vocês, e para o meu cliente também, porque ele fica satisfeito. E como tenho essas duas possibilidades de cliente, eu estou aguardando só que então dá finalizar, porque senão eu pago multa. Finalizou tudo, eu vou transferir para vocês, porque eles gostam da maneira, em especial, do atendimento e também, em especial, o processo de cobrança, que não é tudo, eles recebem o relatório. Então, hoje eu não preciso ficar mandando manualmente. Então, o administrativo manda manualmente aquele relatóriozinho todos os meses. Outra coisa, gera de mob também, gera o relatório para que a gente possa mandar, né, para o contador, para poder fazer ali o processo. Então, quer dizer, veja o quanto isso facilita a minha vida, tudo, né, tudo em um único lugar. Então, assim, não é, digamos assim, não veio não foi apresentado um sistema, foi apresentado o sistema para mim. Então, realmente, o que eu digo e o que eu falo, realmente, assim, eu sou, assim, suspeita em falar de Alude, porque a Alude, para mim, é realmente super fantástica. Assim, eu gosto demais de tudo, toda a sistemática que eu conheço, como deixa de ser quando alguém fala alguma coisa, eu digo, não, mas dá para fazer, você não está fazendo isso porque você não fez isso, aquilo, outro. Porque, assim, eu já sei tudo de como que funciona o sistema de modo geral. Então, assim, hoje, por exemplo, o que eu já falei? Falei, gente, os 2, 3 primeiros dias já gera o boleto do mês inteiro. Veja, os outros dias vai ser para poder administrar, organizar as coisas internamente. Então, acabou aquela questão. E depois, com a nota fiscal, vai otimizar muito mais tempo. Isso, exato, otimiza o tempo do escritório. Aí as pessoas que cuidam dessa questão terminam, de certa maneira, canalizando esse tempo para fazer outras atividades, e isso otimiza bastante. Então, é isso. Eu começo assim. Eu acho que é 2022. Peraí, 23, 24, 25, 26. É isso, 2022, acho que é isso. Hoje acho que são. Deixa-me ver. Deixa-me ver aqui. Acho que hoje. Eu tava fazendo essa conta, acho que são quase 100 hoje, tá? São quase 100 imóveis. Exatamente. Mas isso, veja só, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que, por exemplo, sabe quando você está ali? Eu lembro a primeira vez que quando a gente tá na Paulista. E aí, o que acontece? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim: ué, mas você vai abrir o escritório bem na frente da Valentina Caram, que tem 5.000 administrações. Eu falei assim: a gente começa com o primeiro. Então, eu tenho um cliente que me acompanhou, que conhecia meu trabalho. E quando eu ia, digamos assim, eu trabalho nessa empresa. Aí eu levava o cliente comigo para carteira de locação. Então, eu já levava os clientes comigo. E aí, por exemplo, acho que alguns clientes, os primeiros clientes, os 4 primeiros clientes, vieram que foram os que começaram comigo. E aí você vai começando a fazer tudo, organizando todo o processo. E a gente começa com o primeiro. E aí a gente fica contente quando vai mais um, quando vem mais outro. E a tendência é essa, né? Então, assim, eu dei realmente esse ano de 2025, na verdade, está em 2026, mas 2025 foi um ano que eu tinha feito um planejamento, ele não foi tanto quanto eu esperava, né? Porque minha mãe veio a falecer. Então, minha mãe era a pessoa que me dava todo o suporte. Eu falava assim, mãe, a senhora como é que eu posso te dizer? A senhora é minha secretária, que eu não tenho aqui no escritório. Porque, assim, a senhora sabe de tudo. A gente conversava muito, mamãe me dava ideias, e aí eu falava muito. Então, assim, realmente, para ser bem honesta, desde agosto do ano passado, eu não vou fisicamente até o escritório, tá? Então, assim, a Alude hoje me permite trabalhar à distância também. Eu consigo fazer essa gestão, eu tenho pessoas de confiança no escritório. Hoje, se alguém for até o escritório, tem gente para atender, tem um corretor trabalhando, eu tenho um administrativo trabalhando, mas eu ainda não consigo ir fisicamente para o escritório. Eu estou trabalhando de casa, não estou nem no Brasil. Outro ponto também que eu consigo acessar, eu estou nos Estados Unidos, né? Eu tenho uma residência aqui nos Estados Unidos, então aqui é só country, né? Então aqui é muito, muito mato, é muita... eu digo assim, né? Vou, cuido do meu jardim, volto, trabalho. Então, assim, eu tô desde cedo acordada, já fiz as minhas coisas, já trabalhei, já fiz. Então, assim, eu falei, vou dar um tempinho aqui. Talvez, acho que agora tô planejando em setembro ou outubro ir ao Brasil, porque eu preciso organizar algumas coisas também. E, enfim, mas é isso. Então, assim, quer dizer, me dá essa liberdade também, a própria Alude, de ficar um pouco distante. Então, foi um momento que eu precisei parar, realmente, desacelerar aquilo, tudo que eu tinha planejado. Eu falei assim, nossa, eu tinha meta de dobrar de clientes, mas aí, por exemplo, quando eu olho também a minha gestão, né, então olha assim os números, porque a Alude, ela te dá tudo que você já, digamos assim, os teus clientes já pagaram, dinheiro que já entrou na Alude. Então, quando você olha assim, eu acho que por último, acho que estava indo 6, caminhando para 7 milhões, você fala assim, gente, é muito dinheiro, assim, quando você olha no dia a dia, o quanto que você manipula, o quanto que é de responsabilidade, é muito grande isso, né? Então, é muito
ele tem todo esse histórico, né? Quando você para detalhadamente para ver as cobranças, o quanto que você emitiu, todo o histórico do cliente, você pode arquivar. Então, realmente, assim, é fantástico, sabe? Realmente é um programa, não é um programa, é o programa que hoje faz toda a diferença para mim, em especial, para a minha empresa e para os meus clientes também. Eu estou muito, muito satisfeita, de modo geral. E como te disse, como você mesmo disse, né, eu peguei desde o início, eu tenho ainda o privilégio de ter o contato com os meninos, com o pessoal quando é alguma coisa. Uma coisa interessante, eu falei para o Murilo, eu tenho alguns clientes que moram nos Estados Unidos, eu tenho clientes que moram no Japão, tenho um cliente que mora na Suécia, que mudou para a Suécia. Então, assim, eu falei assim, o cliente, eu não consigo cadastrar ainda, porque só tem DDD, não tem DDI. Aí ele falou assim, de fato não temos. Mas aí, eu até não falei com ele ainda, vou falar. E aí eu tava vendo um cadastro, eu falei, ué, mas agora já tem aqui, já incluí, e meu cliente já está recebendo. Tem outra que, essa daí, ela é meio chatinha, sabe? Tem uns clientes chatos. Mas é bom. Exigente, não é chato, exigente. Aí, exatamente, ela mora na Inglaterra, e aí ela relatório, não sei o que, assim, todos os meses aquela. Agora não, pronto, ela já recebe lá, ela nem fala mais nada, recebeu. Então já cadastrei ali os dados, tudo certinho. Então, esse ponto também foi muito bacana. E eu, assim, faço votos. Não sei qual foi dos meninos que eu falei, mas enfim, o fato é que a gente tem um projeto, aí eu espero que esse projeto saia do papel quanto antes, de ser um concorrente da OLX. Eu não vejo a hora disso acontecer. Eu digo assim, queria ser a primeira cliente, número 1, porque eu te digo uma coisa, a OLX precisa de concorrência. Precisa de concorrência, eu pago muito caro de OLX hoje para o atendimento que a gente tem, pelo suporte péssimo que se tem e, sabe assim, eu já pesquisei tudo que há de empresas, não existe. Ela chegou lá e comprou a Viva Real, ela comprou. Exatamente, ficou no mercado, ela é quem domina. Então, assim, quem sabe a Lud também não migre para esse lado, porque foi uma das coisas que nós falamos assim. O que me foi dito foi assim, Angélica, não é uma promessa que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2, mas a gente vai fazer. Então, assim, eu te digo, eu peço a Deus, Senhor, faz com que a Lud entre no mercado com tudo, não mas com os 2 pés e que venha com tudo. Exatamente. Então, assim, é o que eu quero. Acho que eu peço para os meus clientes que eles continuem sempre ter uma carteira muito saudável, sem inadimplência. A gente tem todo esse cuidado. Então, realmente, é isso que eu peço, que os meus clientes, que os nossos parceiros, né, que estão ali com a gente no dia a dia, que eles possam realmente continuar, que eles possam cada vez prosperar, para que a gente prospere também, porque é uma rede. Porque se eu estou bem, a empresa está bem. Então, assim, por exemplo, eu não sei se de repente, né, o meu receio, eu até queria fazer um comentário, se o meu receio pode ser o receio de outros clientes da Lud que de repente não fazem uso do repasse. Se eles souberem o quanto isso é fundamental, não sei como que se daria, mas eu falo assim, sempre foi colocado assim para mim, tipo, faz o repasse, mas eu não sei. Eu falo assim, gente, as pessoas precisam saber. Porque assim, eu poderia dizer assim, mas tudo bem, eu tenho só essa informação, o cliente não. Se o cliente não vai lá e não faz, é menos um. Mas não é isso, a concorrência é saudável, ela é boa, para que, né, as pessoas possam, eu tenho meus clientes, da mesma maneira que eu não quero perder os meus clientes, as pessoas que estão lá também estão trabalhando pelo seu dia a dia. Então, se elas puderem mostrar mais transparência com o trabalho delas, e às vezes elas até desconhecem. Ou tem um pouco de receio, como eu, por exemplo, eu conheço. O meu receio era, na verdade, falei assim, de não dar certo. O meu receio era de assim, se não deu, mas eu falei, mas por que eu estou com esse receio se eu recebo dinheiro todos os meses? Não tem porquê, né? Então eu falei, não tem porquê eu não, digamos assim, eu não fazer. Aí eu fiz o primeiro teste, vi que deu certo, aí sabe assim, você cria, digamos assim, a mais confiança e hoje não tem nenhum contrato que eu não queira fazer. A menos que meu cliente diga, eu não quero fazer porque eu quero receber em dinheiro vivo. Aí a gente tem que sacar e entregar para o cliente. Ainda a gente tem esse perfil de cliente, né? Mas é bem pouco, mas a maioria quer receber já automático porque é muito mais fácil, ele já tem o dinheiro ali. E é o que eu digo. Aí, por exemplo, às vezes o dinheiro até a Lud caía antes, mas a gente estava com, assim, até aqui de coisa para fazer. O que a gente fazia? Falava assim, então, isso acontece que a gente recebe o dinheiro, a gente faz a conciliação manual para poder dar baixa e tinha que inventar a história. Hoje não tem que fazer isso mais. Aí fala assim, olha, eu preciso aqui finalizar tudo, porque agora é tudo automático. Aí foi um boom, né? Os clientes, olha que bacana, vai ser automático. E aí, tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Eu tô perdendo 3 clientes agora, de uma cliente antiga. Antiga, sim, que ela tem 93 anos, né? E aí, ela falou bem assim, essa Lud me persegue o tempo inteiro. A mulher criou uma, digamos assim, na cabeça dela, acho que pela idade, ela falou assim,
essa Lud tá me perseguindo o tempo inteiro, porque a Lud manda alerta, manda não sei o que pra ela. Aí eu falei assim, eu falei pro meu corretor, fala com ela, porque realmente eu tô sem paciência. Eu não tenho mais paciência pra falar com ela, não. Nossa, ela falou assim, olha, sabe o que acontece? Ela disse, eu já sou uma senhora e eu não quero que essa Lud fique me perseguindo. E aí ele falou assim, não, pode deixar, a Lud não vai mandar uma mensagem pra senhora. Aí ela falou bem assim, mas agora eu que não quero mais continuar. E realmente ela tirou. Ela tirou 3 imóveis, mas tá bom, faz parte do processo, sabe? Nem todo mundo vai gostar 100%. Sempre vai ter aquele que vai lá, eu só não queria perder, mas não vou dizer assim, Lud, eu perdi os clientes por sua causa. Não, é por causa da própria pessoa mesmo. Porque se ela quisesse continuar, ela continuava. A desculpa foi essa. Mas é o que eu digo, eu não abro mão. E aí eu falei assim, olha, a gente pode continuar fazendo os relatórios, mas eu não abro mão de trabalhar com a Lud, a gente pode até bloquear para a senhora não receber, mas a gente faria, né, o repasse para ela somente, mas eu não abro mão, porque um cliente ou outro, só que o dela é muito complicado, é muito complicadinho, são muitos descontos, sabe, que você precisa ser dado, então isso dificulta. E no relatório Lud, ele facilita para você, porque você paga uma série de taxinhas e aí no final do mês, são 3 clientes que te dá muito trabalho, entendeu? Então, ok, eu não queria perder, mas faz parte da concorrência saudável, né? É assim que funciona. E aí a desculpa foi a Lud. Não, eu nem quero pensar por essa possibilidade, porque até nós fazermos os repasses, até lá era um momento chato, porque tinha que fazer planilha só de demonstrativo. E olha assim, não tinha que fazer os controles. E aí, o que acontece? Essas planilhas manuais no Excel, uma chatice mesmo. E aí, por exemplo, quando tinha a pessoa, por exemplo, do administrativo, quando ela não estava, para não acumular, eu fazia, ou entrou de férias, ou era fim de ano, final de ano, enfim. Então, para não acumular, eu terminava pegando, assim, gente, mas não tenho paciência para fazer isso. Porque eu falo assim, eu sou administrativa, eu sei como fazer, mas eu quero canalizar meu tempo para fazer outras coisas que vão render mais frutos para a empresa. Isso que é o meu trabalho, esse é o meu trabalho. Então, por isso que eu tenho uma equipe trabalhando comigo hoje. Então, eu não me vejo realmente hoje sem a Lud e muito menos fazendo planilha, por favor. Isso aí tá bem ultrapassado e não pensa, foi o que eu falei para ontem, né? Eu falei assim, eu não penso de maneira alguma de trocar a Lud, tem alguém aqui, não, mas chegou uma outra no mercado, não quero saber, porque eu sei que vocês estão buscando melhorar constantemente, buscando, sabe assim, sempre a melhoria. Então, para mim, eu não tenho razão, não tenho motivo. Eu acho que quem está hoje com a Lud, realmente, eu digo que assim, a tendência assim, é melhorar, é dizer assim, olha, eu consegui otimizar aqui o meu tempo, se eu quisesse reduzir alguém da minha equipe, eu vou conseguir reduzir, porque eu não vou ter uma pessoa só para fazer isso manualmente, porque leva tempo, demanda tempo. Então, isso facilita bastante. Então, realmente, vale super a pena o investimento. Quando eu digo que é o investimento, porque assim, tudo tem o seu valor, né? Mas se eu vou fazer um Pix, eu tenho que pagar. Ou seja, e a gente tem os bônus lá, X, que já vem do próprio, né, do próprio sistema lá, quando a gente paga e tudo mais. Mas se você olhar no final das contas, algumas coisas você repassa para o teu cliente, outras você faz o pagamento, mas se você olhar no geral, aquilo que está dando certo não é uma despesa. Ele é um investimento que dá certo. Então, eu vejo com esses olhos. Por isso que, para mim, quanto mais benefícios, quanto mais operações boas venham pra gente. Por isso que eu digo, eu quero que, em breve, a Lud esteja aí despontando no mercado, concorrendo com a LX. E, com certeza, eu vou estar lá com a Lud, do lado da Lud. Exatamente. Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Não tenha dúvida quanto a isso. Realmente, vocês estão, assim, trabalham muito em sintonia, sabe? E isso é muito importante quando existe um time trabalhando. Então, eu sei que existe um time trabalhando, um time dando o seu melhor e buscando o melhor. Então, por exemplo, como você falou, né? Então, o meu receio do repasse era, será que vai dar certo? Será que o cliente vai receber? Mas eu não tinha por que ter esse receio. Então, eu até perguntei, né? Me perguntei, mas por que eu não sabia? Por que eu não tinha? Isso não aconteceu antes, né? É a mesma coisa quando, só voltando um pouquinho, quando eu falei para minha mãe lá atrás, e realmente foi uma grande perda. Minha mãe era tudo, a minha referência. Mamãe sabia, mamãe não morava em São Paulo, eu nasci no Amazonas, e minha mãe, sem nunca ter ido até o escritório, dizia para mim, filha, e você não tinha que fazer isso, aquilo outro. Mãe, parece que a senhora tá dentro do escritório, olhando tudo. E é exatamente isso. Nossa mãe, assim, minha mãe era uma referência, e para pessoas que são extremamente ligadas, como eu era. Hoje eu falo com a minha irmã, e quando eu desligo o telefone, eu falo para quem eu vou ligar, né? Para quem eu vou falar.
Então, assim, ainda tem sido muito difícil para mim todos os dias, mas eu sei que de lá ela tá torcendo. Eu sei que, e quando, assim, por exemplo, quando eu falei a ela, fazendo uma referência, né, quando eu falei pro Murilo, falei pro Aleph, por que eu não recebi, eu não tinha essa informação antes, foi a mesma coisa que eu falei pra minha mãe, que nós até, né, passamos um tempinho, foi tão angustiante não falar com ela por 6 meses, porque nós éramos católicos e aí ela passou a ser cristã. Eu falei, mãe, a senhora tá ficando maluca, e é isso, que Deus é esse, não sei mais lá o quê. Aí ela falou assim, minha filha, enfim, aí eu liguei pra ela, né, falei, mãe, me perdoa, eu não consigo viver sem a senhora. E ela falou assim, minha filha, eu não consigo colocar você em primeiro lugar antes do meu Deus. E aí depois, né, eu passei a ser cristã também, e aí eu falei pra ela, mãe, por que tu não me apresentou esse teu Deus tão antes, entende? Então, assim, né, Deus fez uma grande mudança na minha vida. Então isso para mim foi muito importante. Então eu falei assim, por que não me apresentaram esse repasse antes, que se eu soubesse há muito tempo já faria ali uma grande diferença para mim. E tenho certeza que todo o sistema, de modo geral, eu estou extremamente satisfeita. Se você falar assim, eu topei super falar com você hoje, porque sabe assim, eu me sinto super confortável em falar sobre o sistema, sobre a sua funcionalidade, o quanto que eu estou feliz, o quanto o sistema representa para mim, o quanto a equipe em geral, o time, representa para mim. É uma felicidade muito grande em poder contribuir também, porque às vezes é importante você ouvir, né, a opinião de quem está de fora, de quem está vendo, de quem está fazendo ali o trabalho de modo geral. E eu só tenho realmente a agradecer. Eu tenho a agradecer a vocês por vocês terem tido quem teve essa ideia de montar, né, a empresa, realmente estão de parabéns, porque realmente precisava, o mercado precisava de algo mais ousado, de algo mais útil, que pudesse realmente colaborar. E eu tenho certeza que a Lude só tem a crescer muito e muito mais, porque esse Brasil é tão grande, né? E aí, assim, quantas empresas precisam realmente de algo que seja funcional, que seja fantástico. Então, vocês só têm realmente a melhorar mais ainda, melhorar e assim, crescer mais ainda, né? Na verdade, é crescer, não melhorar. E que melhorar eu sei que é uma consequência, mas crescer mais ainda é o que eu desejo para vocês. Muito sucesso, saúde, muito sucesso, porque eu estou feliz. E no geral, a gente feliz, vocês são felizes também. Que legal, que legal. Que legal. E assim, por exemplo, agora você pode imaginar, estamos falando aqui agora e eu não preciso correr para dizer assim, será que o meu cliente pagou? Será que o dinheiro entrou na conta? E será que ele já recebeu? Será que já... Nesse momento pode acontecer. De repente ele já recebeu, o cliente pagou, o cliente recebeu o recibo, teve o recibo dele, aí automaticamente eu já recebi lá nas transações, né, bancárias e tudo mais. Aí meu cliente já recebeu o relatório e aí ainda vai receber nota fiscal. E eu não preciso fazer absolutamente nada, porque o sistema está fazendo tudo sozinho. Acabou. Em outras áreas. Exato, exatamente isso. Exato, exatamente isso. E tenho certeza, inclusive ontem eu estava pensando, só que toda vez eu falei assim, quando eu tiver um cliente para cadastrar, eu tenho uma sugestão, mas eu preciso gravar, eu não consigo falar, porque assim, eu falei assim, eu preciso gravar, porque às vezes o cliente que tem mais que um imóvel, eu falei assim, por que não tinha um botãozinho aqui? Se a gente clicar só aqui, se você quer manter o mesmo imóvel para cadastrar, mas eu não tenho... eu não gravei. O próximo cliente que eu for cadastrar no sistema, eu vou gravar e eu mando pra você. Se de repente vai que é possível, porque eu acho que eu falo assim, nossa, você colocar o endereço do cliente, às vezes não faz sentido. É algo que de repente alguém não viu, por exemplo, aquela questão, fiquei contente de ver que aquela questão do telefone, DDD, passou a DDI. Então, pra mim, não faz sentido só pra mim, faz pra muitos clientes que fazem investimento no Brasil. Então, quer dizer, mudou aí a vida de muitas pessoas. Então, quer dizer, isso aí, por exemplo, acho que tinha uma trava na questão, quando você fazia o cadastro, na data de nascimento. Aí eu falava, mas se não tiver a data de nascimento da pessoa, e aí o que acontece? Simplesmente alguém deve ter falado e não precisa, essa informação ela já vem automática, ou ela não é obrigatória colocar, não tem um asterisco de obrigação. Então, quer dizer, eu falei, alguém já percebeu isso aqui. Exatamente. Então, assim, é um time trabalhando. A gente daqui, porque nós queremos que, de repente, tem algum ponto que é muito pouco, que precisa melhorar, a gente consegue repassar para vocês. Ter essa abertura é muito importante. E quando a gente quer realmente o melhor, nós nos empenhamos e eu, como digo, 90%, nada assim, é tudo 100%, mas eu digo que 99,9% eu tô satisfeita, assim, o máximo com a Lude. Hoje, o meu máximo, realmente, e como eu disse, né, quero só o crescimento de vocês, mais ainda, e estou torcendo pelo sucesso de vocês, gente, mais ainda, mais sucesso.